Solta a mão da igreja da Sinfonia da Revolução, amém? É motivo de alegria. Aleluia, aleluia. Diante da casa do Senhor. Olha, a Bíblia diz que até a tristeza pula de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, né? Tocou no meu coração. Olha, está assim, trazendo, né? A palavra de nós. Meditando diante da consagração, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Uma palavra muito conhecida, mas que Deus falou ao meu coração a respeito desta palavra que se encontra no livro de João 6, verso 60, para nós entendermos um pouco melhor. Louvado seja Deus. João 6, verso 60, que diz: Jesus é abandonado por muitos discípulos e a confissão de Pedro. Louvado seja Deus. Passagem muito conhecida, né? Mas a Bíblia diz que a cada dia a palavra se faz nova nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. João 6, 60. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja Deus. Amém? Diz assim: muito pois do seu discípulo, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandalizaste? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não crescem, porque bem sabeis, Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam e quem era os que havia o entregado. Eu dizia, pois isto, eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meio do Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andava com ele. Então disse-lhe Jesus aos 12: querem vos também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia entregar, sendo um dos 12. Poderia sentar. Palavra, né? Bastante conhecida. A Bíblia diz, aleluia, que nesse sermão os discípulos se escandalizaram, porque a palavra foi um pouco pesada. E muitas das vezes, irmãos, aleluias, é preciso, aleluias, trazer uma palavra, aleluias, para confrontar o pecado, para confrontar aquilo que nos aparta de Deus. E se, aleluias, nós não, aleluias, recebendo esta palavra, como seremos libertos daquilo que nos escrava ou nos escraviza, que é o pecado? Porque outrora, aleluia, nós vivíamos no pecado. Outrora nós éramos escravos, aleluia, mas a Bíblia diz que Deus olhou os céus abaixo e deu o teu Filho unigênito para nos remir de todo pecado, para nos purificar. Louvado seja o nome do Senhor, nos dar vida e vida com abundância.
Não há, aleluias, outra coisa que nos purifica e nos limpa a cada dia, a não ser a palavra. Em alguns textos, Jesus vem dizendo: conheceremos a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que os discípulos se escandalizaram. Eles estavam com Jesus. Em outro texto diz a multidão, aqui diz discípulo, em outro diz também multidão, porque também não eram só os 12 que seguiam Jesus. Ele tinha mais discípulos que, aleluias, andavam com ele, que o seguiam nesta jornada, nesta caminhada. Mas eles acharam aquela palavra um pouco dolorosa, porque eu tenho certeza que ela foi encontro ao pecado. Ela foi encontro àquilo que eles precisavam ser libertos. Se você chegar hoje para alguém e falar uma palavra que ela esteja enquadrada, ela vai sentir. Mas não sabe ela que é esta palavra que vai confrontar o teu pecado. Esta palavra que vai nos libertar. Esta palavra que vai fazer ela ter um encontro com Deus e se remir daquilo que ela está presa. Porque eu costumo dizer que o pecado é como, aleluia, uma corrente que aprisiona. O pecado é como nós estivéssemos amarrados, sem condição nenhuma, aleluia, de caminhar ou de nos libertar. Mas a Bíblia vem dizendo que Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. E só Ele tem o poder de nos libertar. Só Ele sabe o que nós precisamos. Só Ele sabe a nossa fraqueza. Só Ele sabe, aleluia, a nossa condição e a nossa força. E a Bíblia vem dizendo, aleluia, que com a nossa força nós não vamos conseguir. Com a nossa força nós não vamos resistir. Mas quando a força do Senhor é manifestada no homem, aí a coisa muda. Porque, aleluia, ele já não luta com a sua força, mas com a força do Senhor. Aí as coisas começam a se fazer efeito. Aí as coisas começam a andar, porque ele deu vazão à palavra. E a palavra o fortaleceu contra aquilo que o prendia, contra aquilo que, aleluia, fazia, aleluia, ele pecar contra Deus. E quando os discípulos ou a multidão vão embora e deixam Jesus só, que me chama a atenção que Pedro olha, aleluia, e dizendo assim: mas Senhor, que palavra é essa? Né? Que palavra dura é essa? Às vezes acontece hoje em nosso meio. Talvez alguém está sentado do teu lado e aquela palavra vai em encontro ao coração, e a pessoa vira para o outro e diz assim: mas que palavra é essa? Muitos até dizem assim: não era para, aleluia, pregar desse jeito, não era para falar dessa maneira. Aleluia. Mas é a palavra que liberta. É a palavra, aleluia, que bate, aleluia, sobre a rocha e quebra e penetra no coração. E quando Pedro faz essa pergunta, ele fala assim para o Senhor, Jesus diz a ele: quer ir também? Vai embora com eles. A palavra está pesada, a palavra machucou, segue eles. E Pedro olha para o verso e diz: para onde eu irei? Amém. Se somente tu tem palavra. Glória a Deus, aleluia. Pedro reconheceu, aleluia, que ele não podia se ausentar ou se apartar, que é a mesma coisa de Jesus. Porque só Jesus que tem palavra de vida. Só Jesus que pode curar nossas feridas. Só Jesus que pode tocar onde ninguém pode tocar. Quantas vezes, irmãos, nós estamos sobrecarregados? Quantas vezes nós estamos que só nós mesmos sabemos dentro de nós
por alto. Muitos até mesmo no momento de aflição ou dificuldade, pensam até mesmo em tirar a tua própria vida. Bota depressão e tantas outras coisas. E muitos até mesmo no dia de hoje têm feito isso. Mas quando o homem tem encontro com Jesus, quando ele passa por adversidade, ele dobra o teu joelho e clama por Deus. Ele sabe qual é o teu refúgio. Ele sabe quem pode resolver o teu problema. Ele sabe, aleluia, com quem ele pode contar. Porque ele sabe que Jesus não vai deixar de responder no momento que ele precisava. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és fiel, Pai. Então Pedro entende, aleluia, que ele não podia se ausentar de Jesus. Porque para onde ele ia? A quem, aleluia, ele ia achar essa palavra? Em quem ele ia achar esse refúgio, esse esconderijo? O qual a palavra mesmo vai dizendo, aquele que habita, livro de Salmo 91, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém. Se você estiver escondido em Cristo, não existe opressão que não bata em retirada. Não existe problema que não possa ser resolvido. Por mais que venha, irmãos, porque eu não vou dizer que você não vai encontrar diversidade ao meio da caminhada. Eu não vou dizer, aleluia, que você não vai enfrentar dificuldade, que você vai ter dia que você vai dobrar a tua cabeça e vai chorar. Não! Você vai passar por essa diversidade, por essas coisas muitas das vezes. Mas, aleluias, a tua confiança está no Senhor que criou os céus e a terra. Amém. A tua confiança, aleluias, é que o choro pode durar uma noite. Sim, muitas das vezes. Mas a alegria virá pelo amanhã. Porque existe um Deus que não coloca sobre a minha vida e nem a tua vida um fardo pesado. Não. A Bíblia diz que o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. Ele, aleluias, tem andado conosco e, aleluia, nos ajudado ao meio da caminhada. Aleluia. Às vezes, quando a cruz pesa, aleluia, ele tem, aleluia, nos ajudado a caminhar, a carregar essa cruz. Porque, aleluia, foi para isso e por isso que ele se deu na cruz do Calvário. Amém. O amor de Deus é incomparável. Não existe amor semelhante ao dele. Ele poderia esquecer de nós, porque não foi ele que nos abandonou. Não. A Bíblia diz que foi o homem que o abandonou. Foi o homem, aleluia, que trocou tudo quanto o Senhor lhe deu com migalhas, com pecado. Mas o Senhor não. A Bíblia diz que mesmo sabendo, porque ele sabia que Adão e Eva tinham pecado, ou em outras palavras, desobedecido, a Bíblia diz que, como de costume sempre, o Senhor passeia pelo jardim, chama por Adão e Eva. E a Bíblia diz que ele se escondeu do Senhor. E o Senhor chama Adão. Ele diz, estou aqui, Senhor. E Deus disse, por que se escondesse? Porque estamos nus. E ele disse, quem lhe mostrou a tua nudez? Então Deus não se apartou do homem, mas sim o homem se apartou de Deus. E a Bíblia diz que Adão começou, juntamente com a tua esposa, a viver isolado de Deus. Mas, ao meio da caminhada, Adão viu que faltava algo na sua vida.
Adão viu, aleluia, que sozinho não dava. E o que me chama a atenção nesta passagem é que quando, aleluia, Adão chama, Deus, a Bíblia diz que Deus responde. A Bíblia diz, irmãos, que Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, quem, aleluia, muitas das vezes se afasta, faz isso, é o homem e não Deus. E Pedro reconheceu isso. Aleluia. Que sem Deus não tinha condição. Sem Deus, aleluia, ele não chegaria a lugar nenhum. E eu vejo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, o homem deixando Deus para trás. Muitas das vezes, o homem não querendo mais, aleluia, andar com Deus. E aquele que anda com Deus, o fim da tua caminhada é os céus. Porque é uma promessa. Há um plano desde o começo da criação para a vida do homem. E a Bíblia vem dizendo no livro de Apocalipse: guardai o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Amém. E às vezes muitos podem se perguntar, mas guardar o quê? O que eu tenho? A minha casa? O meu bem, meus bens? O que é para me guardar? O que você tem recebido do Senhor, que é a tua palavra. Porque aquele que guarda a palavra desse livro, ele nunca vai perecer. Ele nunca vai, aleluia, ter falta de nada, porque o Senhor supre e continuará suprindo diante da tua caminhada. Porque Ele tem compromisso com aqueles que guardam a tua palavra. Ele tem promessa para aqueles que guardam a tua palavra. E elas são fiéis e verdadeiras. Às vezes, quantas pessoas nos prometem tanta coisa? Quantas pessoas? Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pode contar. E o tempo passa. E muitas das vezes as pessoas se esquecem. Ou muitos até mesmo lembram, mas dizem: não vou fazer não, deixa para lá. Mas o Senhor não. A Bíblia diz que o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Se foi Deus que prometeu, vai se cumprir. Porque as suas palavras são verdadeiras. A Bíblia diz que o pai ou a mãe pode se esquecer dos teus filhos, mas Deus não. Ele não se esquece do seu. Ele não se esquece das tuas promessas. Mas eu costumo dizer que eu leio a promessa. Muitas das vezes nós teremos que passar pelo tempo. E o que, aleluia, frustra muitas pessoas é o tempo. Porque muitos dizem assim: não vai acontecer. Não vai se cumprir. Ei, se Deus prometeu, vai se cumprir. Se Deus prometeu, no tempo de Deus, você vai ter uma posse de tudo quanto, aleluia, você tem esperado. Porque não é diferente a nossa caminhada material. Uma mãe, para gerar o teu filho, ela espera 9 meses. E depois de 9 meses, ela recebe o teu milagre. A criança, depois que nasce, ela não nasce e já começa a andar, não. Tem um período. Muitos nem com 9, outros até com 1 ano e pouco, ou outros até com 8, 7 meses, depende. Mas é um período. E as coisas espirituais não é diferente. E muitas das vezes, irmãos,
somos nós que tardamos a promessa de Deus na nossa vida. Porque nós queremos hoje. Se não for hoje, se não for agora, não for do jeito que eu quero, eu não vou esperar. Às vezes as pessoas chegam para a gente e dizem assim: pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe, aleluia, o que eu estou vivendo. Eu preciso de algo hoje. Eu preciso de algo agora. Mas muitas das vezes, não vai ser hoje. Não vai ser agora. E nós não podemos fazer nada. Porque o tempo simplesmente é de Deus. Mas se a pessoa aquietar o coração e esperar no Senhor e confiar na tua palavra, vai se cumprir. Vai acontecer, porque Ele é fiel. Ele é verdadeiro. E muitos irmãos se frustram. Não porque Deus deixou de ser Deus, ou tampouco que Deus não vai fazer. É porque nós, ser humano, a maioria das vezes nós queremos o nosso tempo. Nós, ser humano, a maioria das vezes nós queremos o nosso jeito. Se não for assim, Senhor, eu não quero. Se não for desse jeito, não precisa. Às vezes, nós, ser humanos, queremos ensinar a Deus o que Ele tem que fazer. Às vezes, nós, ser humanos, queremos, aleluia, dar ordem a Deus para Ele fazer. Mas esquecemos que nós somos servos e Ele é Senhor. E quem manda é o Senhor. O servo obedece e espera a promessa do Senhor. Mas Ele vai cumprir a banda séria. Ele vai fazer. Mas não do meu jeito, mas do teu jeito. Aí muitos largam e vão embora. Muitos desistem. E a maioria até diz: eu até tentei, mas Deus não fez. Não. Você não tentou porque a Bíblia diz que o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia e não se cansarão. Nós temos que aprender a esperar. Nós temos que aprender a confiar. Nós temos que aprender a depositar no Senhor aquilo que nós esperamos dele, porque é Ele que vai fazer. Aleluia. E aquele que espera no Senhor jamais se frustrará. Eu aprendi a minha caminhada que eu tenho que seguir os passos do Senhor, não por aquilo que Ele tem para me oferecer, mas por aquilo que Ele é. Quantos creem que Ele é Senhor? Aleluia. Quantos creem que Ele pode fazer? Amém. Quando eu deposito isso no Senhor, eu não serei frustrado. Eu, aleluia, voarei como águia e verei o cumprimento da tua promessa, porque, aleluia, não serei frustrado, porque eu confio no Senhor. Amém. E quando confiamos no Senhor, nós esperamos Ele. Mas muitos não. Às vezes a pessoa vem pelo teu problema, pela tua causa. Eu sei que às vezes Deus até permite a situação para as pessoas se achegar diante dele. Muitas das vezes, aleluia, o Senhor permite para que a pessoa venha ter um relacionamento com Ele, uma intimidade, e venha ver que Ele pode fazer, que Ele pode resolver. Mas às vezes as pessoas não dão oportunidade para conhecer Jesus. Então temos que seguir tudo o que Ele é. Porque se nós perguntarmos quantos creem no Senhor, quantos acreditam que Ele é o Filho de Deus, eu creio que, eu vou dizer, 90% acredita nisso. Mas quantos têm confiado nele? Quanto tem esperado nele? Porque há uma diferença.
Nós vimos que quando chega sempre às vezes final de ano, uma data que faz relembrar de Cristo, como a paixão de Cristo e outras mais, as pessoas choram, as pessoas se abraçam, as pessoas até mesmo muitos se reúnem em casa e fazem uma oração. Mas quando se fala em andar com Jesus, em aceitar Ele a cada dia como Salvador, muitos já voltam para trás, porque elas só acreditam em Jesus, mas elas, aleluias, não querem ter um relacionamento com Deus. E eu vejo dentro desse texto Pedro querendo ter um relacionamento com Deus, ele querendo continuar seguindo o passo do mestre, ele querendo, aleluias, deixar, aleluia, que Deus guie toda a tua trajetória. E é o que nós hoje precisamos, irmãos. Nós temos visto que muitos não têm mais o prazer de andar com Jesus, muitos não têm mais o prazer, aleluia, de estar, aleluia, numa noite como essa, dando a Ele aquilo que é dele, que é toda adoração, dando o teu culto racional, porque quem dá o culto é você. Às vezes você vem para a igreja pensando que você vai participar, não, você tem que dar o teu culto, adorar a Deus, exaltar o teu nome, se alegrar na presença do Senhor, sentir o prazer de estar em um lugar que foi preparado para que você, aleluia, o adore, para que você sinta a tua presença, para que você deixe o Espírito Santo falar no teu coração e te transformar cada dia, porque cada oportunidade como essa, nós temos a oportunidade de ser transformado, nós temos a oportunidade de receber o novo do Senhor, nós temos a oportunidade, aleluia, de ser tocado pelo Espírito Santo, porque Ele toca. E quando Ele toca, aleluia, algo novo acontece. Aleluia. Quantas vezes eu vejo diante da palavra, em cada lugar que Jesus passava, pessoas eram tocadas. Em cada lugar que Jesus passava, pessoas eram transformadas. De várias coisas. De enfermidade, de cegueira, possessas de demônios. E até mesmo, aleluia, as pessoas que já tinham fechado os olhos e morrido, mas eram impactadas pelo poder. E esse mesmo poder, irmãos, ele está aqui em nosso meio. Glória a Deus. Este mesmo Espírito, aleluia, habita na sua igreja, que somos nós. E ele requer a cada dia que nós não viemos apartar dele por nada deste mundo. Que nós não viemos abrir mão desta presença, deste contato, lamento como na seta, da oportunidade de sentir ele, porque ele é real. Às vezes não podemos ver, porque nem todos terão o privilégio de ver o mestre, mas nós temos a oportunidade de sentir a tua presença, nós temos a oportunidade de ser tocado pelo teu Espírito. Aleluia, Jesus. E não tem nada que pague isso, não tem nada melhor do que isso. E a Bíblia vem dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o teu nome enquanto está perto. Porque, meu querido, hoje nós estamos aqui, mas talvez amanhã Jesus leve a tua igreja. Tem muitos esperando Jesus voltar para a igreja, mas muitos serão tomados por Jesus. Quantos de nossos irmãos já partiram desta terra? Quantos da nossa família, amigo, parentela já não estão conosco? Porque foram arrancados desta terra pelo Senhor. Então é preciso, irmãos, estarmos, aleluia, nesta ligação.
preciso estar nesta comunhão. Porque quando fechamos os olhos aqui, o que vai nos direcionar a Cristo é o que vivemos aqui, é o que fizemos aqui. Guarda o que tens, como eu falei. Aleluia. Para que ninguém tome a tua coroa. Há uma coroa reservada para cada um de nós. Uma coroa, aleluias, que foi paga, aleluias, com preço de sangue na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Uma coroa, aleluias. Então vale a pena estar na presença, porque sem esta presença, para onde nós iremos? Muitos até mesmo acham que depois daqui acabou. Eu já ouvi muito isso. Pastor, depois daqui, feche os olhos, a carne é comida ou destruída. Isso acabou, não. Segundo a palavra de Deus, depois daqui segue-se o juízo, e cada um dará conta de si. Cada um será julgado segundo o que viveu, o que fez aqui. Mas isso vai mais além, porque, aleluia, louvado seja Deus. De que maneira tu viveu? Em quem você creu? Em quem você entregou a tua vida enquanto você esteve aqui? Porque louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito tem dono. O Espírito tem dono. E a Bíblia diz que ele vai voltar para o teu dono. Amém. Aleluia. E é preciso, irmãos, a cada dia termos convicção disso. Mas a cada dia o povo não está tendo mais convicção disso. Tem sido enganado por muitos conversa. Tem sido enganado por muitos que não têm conhecimento, por muitos que não creem mais na palavra, por muito mais que até mesmo não, já viveram a palavra, mas hoje não viram. Porque o que nós temos visto de pessoas que já andaram com Deus e hoje, aleluias, tem, aleluias, não acreditado na palavra, tem distorcido a palavra de Deus. E a Bíblia diz que só existe dois caminhos: é céu e inferno. E eu louvo a Deus, porque esta palavra, Glória a Deus. através do Espírito Santo, elas nos convencem, a mim e a você, que existe um Deus que é verdadeiro. Amém. Não é o pastor Rodrigo, não é a igreja, mas o Espírito nos convence que existe um Deus Glória a que Deus. nos ama. Existe um Deus que se deu na cruz do Calvário. Existe um Deus que virá e nos levará com Ele. E aqueles que foram antes e que estiver ligado nele, também estarão com Ele. Então vale a pena, não perca a oportunidade de andar com Jesus, de acreditar na sua palavra, de estar, aleluias, diante da tua casa, tomando posse de tudo quanto Ele tem nos dado, e também, aleluia, tendo a oportunidade de dar a Ele aquilo que é dele, Glória a Deus. que é a adoração, Amém. que é a honra, que é o louvor, que é a glória. Porque eu costumo dizer que estamos ensaiando aqui para fazer bonito lá em cima, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bom, né? Seria que nós ficássemos aqui para sempre, porque o plano de Deus foi esse. Deus nos fez para isso, quando Ele colocou Adão e Eva lá no Éden, para viver eternamente aqui. Mas através do pecado de Adão e Eva, foi, aleluias,
cortado Aleluia. o pacto. E a Bíblia diz que Deus manda Jesus Cristo para que nós tivéssemos novamente a oportunidade de vivermos eternamente. Então, todos terão que passar pela morte, mas viverão novamente em Cristo. E estaremos juntos, adorando e exaltando o teu nome. Aleluia. Fazendo, aleluias, aquilo qual, aleluias, ele no começo começou, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Que Deus abençoe a sua igreja. Aleluia. Que Deus nos dê a cada dia direção, nos dê ânimo, força, porque a cada Glória a dia Deus. o inimigo tem tentado, aleluias, frustrar os nossos planos, tirar as nossas forças e nos impedir de alcançar a graça, porque é pela graça que somos salvos. E eu louvo a Deus que Ele tem alcançado o povo com esta graça, e alcançará muito através de mim e através de você, porque, aleluias, não para aqui. Nós vamos muito mais além, falando desse Deus, salvando vidas, levando a palavra àqueles que estão ainda, aleluias, perdidos, porque Deus veio para que o homem tenha vida e a tenha com abundância. Amém. Amanhã, né, Aleluia. estaremos aqui com a nossa campanha, segundo elo da campanha do clamor, né, uma carta para Deus. Nós não levamos ainda a carta, né, de cada irmão para o monte, porque vamos esperar amanhã para ver se tem mais algumas pessoas que vieram, né, e não escreveram, mas essa semana estaremos levando, e amanhã estará, né, o presbítero Alif, né, pregando a palavra de Deus, esse forte, eu creio que Deus continuará falando ao teu coração, continuará, aleluia, trabalhando na tua vida, e não há nada melhor do que sentir a presença de Deus, do que poder, aleluia, ser tocado por Ele, porque, aleluia, quantas pessoas Ele tem tocado e tem falado nos corações e tem ajudado nesta caminhada. Amém. Terça-feira, monte, né, louvado seja Deus. Quarta-feira, célula. Amanhã estaremos sorteando, né, a célula. Eu creio que vai ser na irmã Daiane. Louvado seja Deus. Quinta-feira, demonte, louvado seja o nome do Senhor. Sexta-feira, oração. Sábado pela manhã, consagração. À noite, monte. Domingo não tem nada. Domingo não sábado, não tem nada não, né? Semana não. Domingo, às 18 horas, adoração e louvor. Retornaremos em nome de Jesus. Quero agradecer a todos, meu irmão, sou Wilson, louvado seja Deus, está conosco. Nossa Senhora que fica a nossa, né, irmã Rosângela, Elvira, minha cunhada também, que é da casa, em nome de Jesus. Que Deus esteja abençoando, os irmãos hoje.